pega aí a sua Bíblia e abra em 1 Coríntios, capítulo 13, vou ler do versículo 1 ao 7. Hoje a gente vai entender aqui que amor não é um sentimento. Passa pelo sentimento, você pode sentir-se bem, né, quando você está com uma pessoa que você gosta. Passa, mas amar é uma decisão. Porque se amor envolvesse sentimento, o mandamento seria amar só aqueles que você gosta e não amar a todos. Então eu tenho que amar a todos, mas eu não gosto de todos. E gostar é sobre sentimento e amar é uma decisão. E aí, dentro de um relacionamento, você tem que perceber isso, porque amor é uma escolha diária. Se você não decide diariamente amar a pessoa que está ao seu lado e amar em servir, em ouvir, em aceitar os defeitos que essa pessoa tem, se você não toma essa decisão diária, o relacionamento não se mantém, não se sustenta, porque aquela paixão, aquela coisa inicial ali, isso vai passar. Então, quando o casal se conhece, né, ali a paixão ela pode durar até 2 anos. Depois essa paixão vai esfriar. É uma consequência natural, né? Você tem a fase do namoro, tem a fase do casamento, e a fase do namoro é uma fase diferente. Você não vê a pessoa todo dia, você não acorda e dorme com a pessoa. Então é aquela fase que, né, gera aquela expectativa de ver a pessoa talvez no final de semana, aquele coração acelera, né? Isso passa. Isso na fase do casamento. Claro, você pode ser intencional em fazer algumas atividades aí semanais para fazer coisas diferentes dentro do casamento, mas essa emoção ela esfria. A gente tem que entender isso, né? Que essa parte da paixão, da fase do namoro, isso vai esfriar. E aí o que permanece? O que permanece é a decisão diária de amar o outro. A decisão diária de entender que o outro é falho, que o outro tem defeitos. E eu decido amar. Porque amor não é um sentimento, amor é uma decisão. E aí você decide amar o quê? Perdoando infinitas vezes, servindo essa pessoa, aceitando que ela é diferente de você, aceitando que ela tem um tempo diferente, que ela é diferente, que ela pensa diferente. E tá tudo bem. Eu não preciso fazer com que o outro faça as coisas do jeito que eu quero. Eu só preciso aceitar a pessoa como ela é. E quando a gente exercita isso, o amor ele fica mais fácil, tá? Então, porque se eu crio muita resistência, a pessoa não faz do jeito que eu quero, porque ele é assim, porque ela é assada, isso e aquilo, eu vou criando muita resistência, eu não consigo amar essa pessoa. Porque Deus, ele nos ama exatamente como nós somos. A gente não tem que fazer nada para... Não, Deus ele já nos ama. O que eu tenho que fazer é corresponder a esse amor se eu quiser. Ele nem nos obriga, nós temos o livre-arbítrio. E o amor, só se manifesta quando a pessoa tem liberdade. Você não pode obrigar ninguém a te amar. E ninguém pode te obrigar também a amar essa pessoa. Então o amor só se manifesta onde há liberdade. Então Deus ele nos ama. Eu posso retribuir a esse amor de Deus. Ele nos ama do jeito que a gente é. Somos falhos, pecadores, erramos, mas Deus ele nos perdoa. Então, a gente percebe que na Bíblia diz, né, que Deus nos perdoa por amor a Ele mesmo. Então, para vocês perceberem o tanto que o perdão é importante dentro de um relacionamento. Você tem que perdoar o outro por amor a você. Para você ficar bem, para você não ficar carregando aquela mágoa, aquele ressentimento, falou isso, falou aquilo, me tratou assim, me tratou assado. Não, perdoa. E não é no sentido de perdoar, de aceitar tudo, tá? Você pode se posicionar, você pode falar o que você gostou, o que você não gostou, o que você pensa daquela situação. Expor isso é importante, principalmente dentro do relacionamento, expor o que você sente, falar o que você sente. Não ter essa barreira de, não vou falar do que eu sinto. Não fala. É importante falar, tem que falar. Porque o outro não vai adivinhar. A gente tem tem que ter essa liberdade e esse posicionamento de falar o que você sentiu. Expor que aquela situação te desagradou. Mas no fim, perdoar essa pessoa. Olha, eu me senti assim, assim, assim. Não gostei. Não foi algo que eu acredito que foi bom. Mas tá perdoado.
né? Que isso não se repita, ou que se repetir também, a gente vai sentar, a gente vai conversar sobre isso, mas não ficar carregando mágoa, porque a mágoa, ela afasta o casal. Amém, gente? Então, abra aí 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo, vou ler do versículo 1 ao versículo 7. Que diz o seguinte: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui a gente vê, né, a gente já percebe se a gente está amando do jeito certo, do jeito errado, né? Se você não tem paciência, se você não tem bondade, se você é uma pessoa muito ciumenta, se você se ensoberbece, se você se acha melhor do que o outro, se a gente é inconveniente, procura os nossos próprios interesses, uma das maiores características, né, do amor é essa, que é não buscar os seus próprios interesses. Amar é você não buscar aquilo que é conveniente só para você, mas que é conveniente para o outro. E isso, gente, é um exercício diário, tá? Isso aqui de você se auto-observar, de você se perguntar, peraí, qual que é a minha intenção aqui? Qual que é a minha intenção quando eu falo isso? Qual que é a minha intenção quando eu faço isso? Quando eu tenho esse comportamento? Porque, na verdade, a nossa carne, ela quer buscar esses próprios interesses. A nossa carnalidade quer buscar, né? E quando eu não... Vamos lá. Por que o amor, ele não pode estar baseado em buscar os seus próprios interesses? Porque senão você não vai estar amando a outra pessoa de uma forma verdadeira. Você vai estar tentando buscar nela algo que falta em você. Lembra que eu falei ontem, né, que a pessoa que tem dependência emocional, ela se torna uma pessoa sanguessuga? Por quê? Porque ela quer sugar do outro um vazio que está nela, e ela tem essa necessidade de que o outro preencha esse vazio que está nela. Porque ela não está preenchendo esse vazio que está nela em Deus. E aí o outro tem que preencher esse vazio nela. E aí então ela está buscando os próprios interesses. Espera aí, você tem que me suprir aqui. Você tem que suprir o meu emocional. Você não está suprindo, você não está dando o que eu preciso para estar bem. E isso é um erro, gente. Porque eu não posso buscar no outro satisfazer uma necessidade, uma carência, uma necessidade que eu tenho em Deus. Claro, gente, que dentro de um relacionamento existe reciprocidade, tá? Então, claro que você não vai ficar se doando num relacionamento se o outro não quer, se o outro não tá nem aí. Isso na fase do namoro, tá? Pra ficar bem claro. Se na fase do namoro você tá vendo que a pessoa não tem reciprocidade, que você entrega, que você quer conversar, que você quer diálogo, que você tá realmente comprometido com o relacionamento e a outra pessoa não tá nem aí, então é um alerta, porque um casamento os dois viram um só. Então tem que ter essa troca. Não tô falando que a reciprocidade não é importante, claro que é. Os dois têm que estar. Mas para eu conseguir ser recíproca ao outro, para eu conseguir ter esse amor verdadeiro, eu tenho que estar primeiro muito bem comigo. Tenho que ser uma pessoa segura, porque pessoas inseguras dentro do relacionamento, elas buscam sugar muito do outro. E aí fica um relacionamento disfuncional. O relacionamento, para ele ser funcional, os dois têm que estar alinhados em Deus.
Porque, ó, é o homem e a mulher, né? E os dois estão aqui. Pensa aí, os dois estão aqui. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu busco ser imagem e semelhança de Deus, e o meu marido mais busca ser imagem e semelhança de Deus, os dois vão se aproximando um do outro. Então eu começo a ser mais parecida com Cristo, meu marido começa a ser mais parecido com Cristo, e a gente começa a ser mais parecido um com o outro. E quando a gente começa a ser mais parecido, a tendência é que quanto mais eu me pareço com o outro, mais fácil fica o relacionamento. Porque o que causa muita divisão, muita discórdia, são as diferenças. Então, quanto mais parecidos um com o outro, mais fácil fica. Porque se eu tô mais perto de Deus, eu entendo que eu tenho que perdoar, eu entendo que eu tenho que comunicar, eu entendo que eu tenho que ser uma pessoa pacífica, bondosa, benigna, paciente, não posso buscar os meus próprios interesses. E do outro lado a mesma coisa. Então o relacionamento ele flui mais fácil. Não quer dizer que não vai ter problema, não quer dizer que não vai ter dias e dias ali, né, que vai ter aquelas farpas. Mas fica mais fácil quando você coloca Deus no centro do relacionamento, tá? Então aqui a gente tem que ter esse alerta, né? O amor é paciente, é benigno, o amor não se arde em ciúmes. Por que uma pessoa tem muito ciúme? Porque ela se sente insegura, ela se sente pequena, ela se sente insuficiente. E aí ela tem muito ciúme do outro, uma desconfiança excessiva, muito medo de ser traído, muito medo de ser enganado. E eu falo, gente, que isso é assim, ó, por isso que o primeiro mandamento que a gente leu ontem, Jesus dizendo, amar a Deus sobre todas as coisas. Uma pessoa que ama a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua alma, ela não é uma pessoa, não vai ser, não tem como ser uma pessoa ciumenta, possessiva dentro de um relacionamento. Por quê? Por mais que você se entregue, por mais que você faça, se o outro não valorizar isso, se a outra pessoa trair, se a outra pessoa mentir, você tem aquele código que eu falo muito aqui com vocês, está em Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está fazendo o que é certo, se você está em obediência, se você está amando da maneira certa, não tem como você ficar uma pessoa possessiva, ciumenta, sabe? Porque você sabe que você está fazendo o que é certo e que todas as coisas cooperam para o seu bem. Se essa pessoa, caso venha a não reconhecer o seu valor, venha falhar com você, você sabe que isso está cooperando de alguma forma para um bem maior. Talvez isso vai virar um testemunho, vocês vão reatar o relacionamento, o outro vai realmente se converter. Talvez não sei, mas eu tô falando isso aqui no sentido de que quando você confia primeiro em Deus, coloca todas as suas forças, as suas esperanças em Deus, você não fica muito preocupado se essa pessoa tá me traindo, se essa pessoa tá mentindo, se tá me enganando. Não, peraí, você confia em Deus. Não tem como, sabe, uma mente que confia em Deus viver preocupada e ansiosa. Não tem uma mente que confia em Deus viver ardendo em ciúmes, em brigas. Não funciona dessa forma, gente. Por isso que a nossa jornada aqui começou ontem com amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Porque se você ama a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, entrega verdade nas mãos dele, não tem como você ser uma pessoa ansiosa, dependente emocional, insegura, ciumenta dentro do relacionamento. E aí, não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aqui nesse tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não é aquele amor que algumas pessoas interpretam isso aqui errado, né? Se você tá num relacionamento abusivo, onde tem violência, não é sofrer violência, sofrer abusos, ter que suportar isso, falar, não, eu tenho que suportar porque isso é amor.
Deus, eu tenho certeza que Deus não quer isso para sua vida. Não quer que você seja uma mulher constantemente violentada, humilhada, nada disso, tá? Se você passa por essas situações, busque ajuda, denuncie, não tem problema nenhum, tá? Às vezes, tudo que a maior prova de amor que você pode dar para essa pessoa não é ficar suportando a humilhação que ela te faz, a violência que ela te faz. A maior prova de amor que você pode dar para essa pessoa é ir lá e denunciar ela. E deixar que a justiça seja feita, porque aqui diz, antes diz, né? Não se alegra com a injustiça. Então tá errado, se tá errado, essa pessoa tem que ser punida por isso. E às vezes é essa punição que vai fazer essa pessoa acordar para a vida. Vai ser essa punição que vai ser fazer essa pessoa se aproximar mais de Deus. Então não é você ficar suportando dentro de um relacionamento uma humilhação, uma violência, algo do tipo, tá? Então esse suportar não é sobre aguentar a violência, não é nesse sentido. Faça o que precisa ser feito, busque a justiça em primeiro lugar. Amém, gente? Então, o que eu quero passar aqui para vocês hoje é que amor, que esse texto ele não descreve sentimentos, ele descreve atitudes. Eu preciso ter atitudes, e atitudes são escolhas diárias que eu faço para amar o outro, porque sentimentos mudam, mas a decisão de amar, ela tem que permanecer. Porque sentimentos, se for olhar para o sentimento, tem dia que a gente tem vontade de enforcar um ao outro. E tem dia que a gente está se sentindo muito bem. Então, os sentimentos, eles oscilam. Mas o amor, ele tem que ser constante. E para que o amor seja constante e permaneça, eu tenho que tomar essa decisão diária. Então, vamos lá. O marido vai e fala, hoje eu vou fazer o almoço. Aí faz o almoço. Aí faz o almoço, mas faz aquela bagunça na cozinha, né? Que você olha e fala, meu Deus, foi um furacão aqui. Você tem duas escolhas. Enfocar no que ele fez de bom. Não, ele fez uma comida gostosa, a comida tá boa, ele me tirou essa responsabilidade hoje, né? Me deu essa folga, então eu vou focar no que é bom. Ou você foca no que é ruim. Nossa, a bagunça que ele fez, mas suja a louça inteira, jogou comida pro chão. Eu vou passar mais tempo arrumando essa cozinha do que se eu tivesse feito o almoço. É escolha. Então, a gente tem o poder de fazer essa escolha diária. O que eu vou observar no outro? Eu vou observar o que ele tem de bom ou vou observar os defeitos? É uma escolha, porque todo mundo, eu tenho coisas boas e eu tenho defeitos. Eu tenho qualidades e eu tenho meus defeitos. Então, é uma escolha. Eu posso escolher focar no que o meu marido tem de bom e posso escolher focar no que ele tem de ruim. E amor é essa decisão de você focar nas qualidades que a pessoa tem. E aí você começa a ver essa pessoa de uma forma diferente. O Espírito Santo começa a trazer para você uma visão diferente do relacionamento dessa pessoa. Porque se a gente for focar no que tem de ruim, gente, é uma lista. Todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito. Somos aperfeiçoados, né? Santo dos santos é só um. Nós somos santificados todos os dias. Podemos ter essa decisão de nos santificarmos todos os dias. Mas o santo dos santos, só Jesus. Então, quando Paulo descreve amor como paciente, bondoso, perseverante, ele mostra que amar é agir em favor do outro, mesmo quando isso é difícil. Porque se fosse fácil, tava todo mundo aí com um relacionamento que deseja. Não é fácil, gente. Você renunciar a si mesmo, renunciar à historinha que a sua mente te conta. Porque a nossa mente, né, ela foi, trazendo aqui um pouquinho para a parte da ciência, a mente foi programada, muitas das vezes, para buscar dor. A mente foi programada para buscar problema, para buscar dor emocional. E aí fica aquele tanto de historinha na sua mente, buscando a dor, buscando o problema. E por mais que às vezes você tenha a possibilidade de focar na solução, a mente quer focar no problema, a mente quer focar na dor. E aí, isso é difícil, você lutar contra esses pensamentos. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Só que aí que tá, eu tenho que estar com a minha mente alimentada todos os dias com a palavra de Deus e buscar essa força espiritual e me fortalecer espiritualmente, porque se depender de mim,
da minha carnalidade, da minha mentalidade, que foi forjada na dor, eu vou querer implicar o outro, eu vou querer irritar o outro quando eu me sentir irritada, ou eu vou querer simplesmente esnobar o outro, entende? Vou querer alimentar minha mágoa, ai, fiquei ressentida, não gostei, então vou alimentar essa mágoa, vou ficar com ela aqui. Porque o outro não merece o meu perdão, ele não podia ter feito isso comigo. Se a gente for olhar, gente, como que a nossa mente foi formada na dor, na injustiça, no ciúme, no medo. Por isso que é uma renúncia. Renunciar à vontade que eu tenho e fazer o que precisa ser feito. E fazer o que precisa ser feito é desconfortável, porque vai contra toda essa mente que a gente criou de forma errada. A gente criou uma mente que quer briga, que quer discórdia, que quer discussão. Por mais que você queira um relacionamento saudável, a sua mente talvez queira isso. Porque talvez você foi criado em um lar onde tinha muita briga, tinha muita discórdia, tinha discussão. Talvez seu pai, a sua mãe bebia. E você cresceu acreditando que relacionamento era aquilo, era briga constante. Mas relacionamento verdadeiro não é isso. Por isso que a gente tem que buscar primeiro o reino dos céus, conectar com Deus, orar, declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu relacionamento. Porque isso é uma guerra diária. Nos relacionamentos, muitas pessoas esperam sentir para depois agir. A Bíblia ensina o contrário. Eu escolho agir em amor. E muitas vezes o sentimento acompanha a decisão. É igual o perdão, né? As pessoas esperam sentir que não tem mágoa nenhuma. Elas esperam ver a pessoa na rua e não sentir mais nada, para aí sim ela falar que ela perdoou. E é exatamente o contrário. Eu decido perdoar essa pessoa e com o tempo essa mágoa vai perdendo força. Agora, se eu afirmo, eu não consigo perdoar, eu não perdoo, ainda dói, aí a mágoa continua lá, ela continua sendo alimentada. Quando eu decido perdoar, apesar da dor, apesar que eu ainda sinto, ainda vejo essa pessoa na rua, ainda o meu sangue ainda ferve, mas eu decido perdoar ela já está perdoada. E com o tempo, essa mágoa vai perdendo força. Assim é o amor. Então, se eu espero primeiro sentir que a minha mágoa passou, que a minha raiva passou, para depois eu amar essa pessoa, você vai amar muito pouco. Então, amor é uma decisão. Primeiro eu decido amar, decido perdoar, decido relevar, decido fingir que eu não vi e focar nas qualidades que essa pessoa tem, que aí o relacionamento vai fluir cada vez mais fácil. Amém, gente? Sejam muito bem-vindos. Quem está chegando aí pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. É fácil, gente, fazer isso aqui que eu falei? Sem Jesus, nada podemos fazer. Com ele a gente consegue, mas sem ele, gente, não dá. Sem ele não dá. Então, uma das minhas orações diárias quando eu acordo, eu digo: Pai, a ti rendo graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Eu conecto meu espírito ao seu espírito, meu espírito governa sobre o meu corpo, sobre a minha mente, sobre as minhas palavras, sobre as minhas emoções. Porque se for as minhas emoções governando, vai dar tudo errado. Então, faça essa oração diariamente. Pai, que o Espírito Santo do Senhor governe sobre as minhas emoções. Que seja Ele. Que as minhas decisões diárias não sejam baseadas nas minhas emoções, mas na decisão de fazer o que é certo, de amar, de perdoar, independentemente daquilo que eu estou sentindo, porque
as nossas emoções, os nossos pensamentos, a historinha que a mente conta, ela é enganosa. E geralmente, quando a gente está magoado, a gente generaliza tudo. Então, se eu fico magoada com o Manuel, eu falo, ah, você sempre faz isso, ou você nunca faz aquilo. Isso não é verdade. Quando a gente se sente tocado em uma ferida, a gente tende a generalizar a dor. Ah, você nunca me ouve, você nunca me ajuda, você nunca faz nada. Ou você sempre faz isso. Não, isso não é uma verdade. Confronte esses pensamentos. Isso é realmente uma verdade? Ou é simplesmente uma historinha que a minha mente está me contando para fazer eu permanecer no estado de dor? Porque a nossa mente, ela quer dor. A nossa mente, ela foi programada para a dor. Por causa das feridas emocionais que nós carregamos, e essas feridas emocionais são consequência do pecado, então todo mundo tem. Amém, gente? Glória a Deus, Maria. Vamos lá para João? Abra em João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Quem está chegando aqui pela primeira vez, coloca aí nos comentários, eu quero te dar as boas-vindas. Se é a sua primeira vez que você está aqui, coloca aí nos comentários, primeira vez aqui. Se é a sua primeira vez e de onde você está assistindo. A Sara Barbosa é a primeira vez, seja bem-vinda, Sara. Espero que você já esteja seguindo aí o perfil. Todos os dias, de segunda a sexta, temos nosso Café com Sabedoria aqui. Cada semana, um tema diferente. Quem está assistindo pelo YouTube também, gente, se inscreve no canal, tá? Não deixa de ativar aí as notificações. Se inscreve no canal. Quem está aqui já é do Café com Sabedoria. Espero que vocês estejam inscritos no canal também, tá? Amanda também é a primeira vez. Amanda, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Então vamos lá para João capítulo 1, versículos 11 e 12, que diz o seguinte: Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós tínhamos sido separados de Deus. Por causa da desobediência do homem, o homem foi separado da presença de Deus. E durante muito tempo, eram sacrificados animais para a purificação do pecado. Então, o homem pecava e ele tinha que ir lá e sacrificar um animal, uma vida tinha que ser entregue para a purificação do pecado. O sangue tinha que ser derramado para os pecados serem purificados. E desde o dia que o homem desobedeceu a Deus, começou o plano da salvação. Deus já sabia de todas as coisas e já tinha um plano para salvar a humanidade. E o plano era o próprio Deus vir ao mundo, se fazer homem. Maria engravidou do Espírito Santo. Nasce Jesus, um homem puro, sem pecados, veio para anunciar as boas novas do reino de Deus e ser o sacrifício perfeito para que eu e você fôssemos perdoados dos nossos pecados e religados a Deus. Você crê nisso? Você crê que Jesus, o único Filho de Deus, o Filho unigênito, veio ao mundo se sacrificar para que eu e você tivéssemos esse relacionamento de novo com o Pai? Você crê nisso? Se você crê nisso, você é salvo. A salvação não é pelo que eu faço, a salvação é pela fé. Eu creio que Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que nós fôssemos salvos. O Evangelho não é sobre condenação, o Evangelho é sobre salvação. Não é Deus dizendo, me segue, senão você vai para o inferno. É Deus dizendo, você já está indo para lá. Venha que eu te salvo. Amém, gente? E tem uma oração que a gente faz aqui,
que é uma oração de entrega. Talvez você nunca fez essa oração na sua vida, talvez você nunca declarou, nunca confessou com a sua boca que você crê nesse sacrifício. E isso é importante, a gente declarar que a gente crê. Então, se você nunca fez essa oração e quer fazer essa oração de entrega, se você se arrepende de viver uma vida longe do Pai, longe da presença, e você quer entregar a sua vida a Jesus, nesta live aqui, coloque eu quero aí nos comentários, que eu quero falar o seu nome, e aí eu vou orar, você vai repetir e creia no poder dessa oração, no poder que existe nessa oração de que se você viver uma vida longe de Deus, uma vida de pecado, que se você se arrepende e quer realmente viver uma nova vida agora, conectado a Deus, recebendo o Espírito Santo dele em você. Amém, Maria Madalena, amém. Glória a Deus pela sua vida. Vamos orar, Maria? Se você quer fazer essa oração, assim como a Maria Madalena, está disposta a entregar a sua vida a Jesus, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e repita essa oração junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida. E me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo teu Espírito Santo em meu coração. Para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Maria Madalena, seja bem-vinda à família de Deus. Vamos dar as boas-vindas, gente, para Maria Madalena? Tem festa no céu pela vida dela. Amém. Seja muito bem-vinda, Maria. Que você sinta uma paz que invada o seu coração após essa oração. E saiba que Deus vai mudar muita coisa na sua vida. Amém? Porque existe uma vida que não é vida, na verdade. Porque todos aqueles que estão afastados da presença de Deus não estão vivos. Estão mortos. É como a parábola do filho pródigo. Meu filho voltou para casa, estava morto e reviveu. Então, todos aqueles que estavam longe da presença do Pai, ao se aproximar de Deus, estar na presença, eles revivem, estão vivos. Amém? Agora a vida começou. 2 momentos importantes na vida de um ser humano, quando ele nasce e quando ele renasce em Cristo. Deus seja louvado. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa live. Eu quero declarar, Pai, sobre a vida de cada pessoa que aqui está, que aceitou Jesus através dessa live,
que o Senhor conduzirá, Deus, teus passos. O Senhor guiará tudo a partir de agora. E que essa pessoa, Pai, ela se aproxime cada vez mais do Senhor. Que ela seja, Pai, um instrumento em tuas mãos. Que o Senhor a fortaleça, guia no caminho do Evangelho, apresente teus filhos a ela, Pai. Eu oro pela vida de cada um que aqui está, todos os dias, Pai, comigo aqui no Café com Sabedoria. Declarando, Pai, sobre a vida delas, um dia abençoado, produtivo, próspero e abundante. Que o Senhor se manifeste em tudo que ela fizer, Deus, e que o Espírito governe sobre as suas emoções. Eu oro, Deus, sobre o seu relacionamento, sobre o seu namoro, sobre o seu noivado, sobre o seu casamento, declarando, Pai, a sua manifestação e que o Senhor revele a ela o verdadeiro amor, a decisão de amar diariamente. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém. Então quem vai estar aqui comigo amanhã, quarta-feira, já sabe, né? Comenta aquele eu, como a Tânia fez aí, um eu bem animado. Amém, amém. Voltem amanhã, hein? Amanhã estaremos aqui de volta no nosso Café com Sabedoria. Quem chegou aí atrasado e quer assistir a live completa, a live vai ficar disponível para vocês lá no canal do YouTube, tá? Então, o link do meu canal do YouTube tá na bio aqui do perfil. Vocês podem ir lá, se inscrever no canal e assistir todas as séries. Tem um monte de série de live lá. Se você gostou dessa live, vai lá. Assiste as séries, essa semana série sobre relacionamento à luz da Bíblia. Amém? Então a Vilena vai estar aqui comigo, a Noélia, a Pri, Maria Madalena, a Maria José também, sempre, Tânia. Glória a Deus, gente, pela vida de vocês, tá? Antônio, vou ligar sim, Maria, vou ligar já, que aí eu já não esqueço. Beijo grande para vocês, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.